Dando continuidade à nossa parte 2, cujo objetivo é dar informações técnicas sobre os elementos constituintes de um sistema de abastecimento de água, vamos falar do tratamento de água. O tratamento de água, basicamente, é composto pela coagulação e a mistura rápida, pela floculação, pela decantação e filtração, como elementos físicos da estrutura de tratamento. Então, aqui nós temos a mistura rápida, onde procede-se a coagulação, ou eventualmente é feita uma pré-cloração, dependendo da qualidade da água, e também a correção de pH, dependendo dos nossos exames laboratoriais, para que nós possamos fazer uma economia de produtos químicos e fazer uma floculação eficiente. Então, a primeira parte é a mistura rápida, a coagulação e, eventualmente, a pré-cloração e a correção do pH. A segunda parte seria a floculação, onde, quando ocorre a coagulação, essa coagulação tem que ocorrer no menor tempo possível, é fração de segundos. Portanto, nós temos que colocar o nosso produto químico no ponto de maior turbilhonamento possível para que haja essa eficiência na coagulação. A floculação, então, vai, depois do aglutinado, depois da coagulação, vai ser feita a aglutinação dos flocos do material em suspensão, dos sólidos em suspensão. É criado flocos maiores que vão possibilitar o aumento de seu peso e a sua decantação nos decantadores. Então, a entrada normalmente do floculador para o decantador é por baixo, uma velocidade controlada, uma velocidade mínima, e vai ficando ou nas placas de decantação, ou decantador que não existem placas, e são coletados nas calhas. E depois nós vamos para a etapa de filtração. Depois dessa etapa de filtração, o tratamento de água fica completo com a desinfecção por meio de qualquer desinfetante, a fluoretação pela aplicação do flúor e a correção do pH. Todas essas etapas são fundamentais no tratamento de água. Muitas das vezes, essa etapa de correção de pH, ela não é feita e do jeito que está o pH de saída é enviado para o consumo da população. Isso aqui deve atender às normas do Ministério da Saúde para que nós tenhamos aí um pH próximo de 7, um pH neutro, que é o pH recomendado para consumo humano. Também muitas águas não é fluoretada. Tá? O sistema de fluoretação ele é relativamente complexo em termos de seu controle e, obviamente, agrega um custo. E aí, normalmente, os prestadores de serviço não fazem a fluoretação e a água é feita apenas a desinfecção. É muito comum nós termos essa situação nos nossos abastecimentos de água. O tratamento de água, as instalações para o tratamento de água de mananciais superficiais são projetados em função das características da água bruta. Então, em função da água bruta que as instalações são projetadas. Porém, regra geral, as principais instalações são dietas convencionais. As dietas convencionais são compostas de mistura rápida, floculadores, decantadores e filtros. Aqui nós temos um projeto de uma estação de tratamento, onde a mistura rápida é feita aqui, são duas estações de tratamento. Aqui nós temos a calha partial e é usualmente utilizado a área de turbulhamento da calha partial para fazer a adição de sulfato de alumínio ou outro produto químico. Então a mistura rápida é feita na calha partial.
Então aqui nós temos uma calha, onde nós, na área de turbilhonamento, nós colocamos os produtos químicos. Aqui o floculador dessa ETA, nós podemos ter floculador hidráulico, onde não existe nenhum equipamento, apenas chicanas, onde a água vai passando por várias comportas com velocidades controladas, e ela propicia a formação dos flocos, ou então por meio de motores e pás que fazem a mistura no floculador. Temos ainda aqui a unidade de decantação e a unidade de filtração. Na unidade de filtração, nós temos a chegada da água por cima, e é feito a passagem da água decantada para os filtros por meio das camadas, sendo a primeira camada normalmente de antracito, camada de areia e camada de material de suporte formada por pedregulhos. E depois, finalmente, o fundo falso desses filtros. E aqui, uma ETA já com um dispositivo de cobertura. Esse dispositivo de cobertura, em alguns casos, parece sem importância, mas onde existe muita incidência solar e formação de algas, quando se coloca a cobertura no decantador, nós eliminamos quase 100% a formação de algas. Temos ainda hoje muito comum nas nossas instalações, o controle de todas as válvulas por meio de elementos automatizados. Aqui nós temos os controles de água de lavagem, água de descarga, por meio de dispositivos que abrem e fecham por controles programados ou manuais, mas prevalece hoje os controles automatizados. Aqui nós temos uma central de ar comprimido, aonde comanda essas válvulas de controle da nossa estação de tratamento de água. A desinfecção dessas águas pode ser feita por diversos processos, porém destaca-se a cloração pela sua simplicidade e custo. Hoje em dia é muito comum nós termos o uso de produtos prontos, diretos, são cloros hipoclorito, ou pastilhas de cloro, ou cloro granulado, e também utilizamos o que nós chamamos a dissociação do cloro, separando o cloro da água por meio de salmoura. Então, esse sistema ela usa água com salmoura e faz a separação da água do sódio, que é a NaCl. Ele separa o cloro por meio de um processo de hidrólise. Então aqui nós temos uma instalação onde nós temos os tanques de salmoura. Esses tanques de salmoura, ele passa por um reator, que é esse aqui, e separa o cloro, produzindo o hipoclorito de sódio. Isso é muito comum hoje nas estações de tratamento, a desinfecção ser feita com geração de cloro na mesma planta do tratamento. O sistema de dosagem de produtos químicos de floculação, sulfato de alumínio ou qualquer um outro, ainda é por meio dos nossos tanques e também podem ser automatizados. As águas superficiais e subterrâneas, em função da sua localização, podem apresentar também características que facilitam ou dificultam o seu tratamento.
E neste contexto destacamos a presença de ferro e manganês e nitrato. Nestes casos, a tecnologia de tratamento pode ser muito onerosa e até inviáveis. Então, em alguns casos, dependendo da qualidade da água, eu não preciso de uma ETA convencional. Então, eu utilizo uma técnica chamada filtro russo. O filtro russo nada mais é do que um sistema onde a água entra pelo fundo, recebe o coagulante e passa por meio de um meio filtrante. Então, ele recebe o coagulante no fundo, sobe e é coletado na superfície. Filtro russo. Aqui nós temos o filtro. A água entrou por baixo, subiu na camada de suporte, na camada de areia, na camada de antracito e depois verte numa cara já em condições de potabilidade. Aqui um detalhe do nosso filtro russo. Dependendo das condições da nossa água, nós também devemos tratá-la com uma tecnologia diferenciada. Quando nós temos presença de ferro na água, a presença de ferro na água amarela todo o setor onde está próximo por a sua oxidação. Então, está amarelo a caixa d'água próximo do poço é porque existe ferro. Uma das formas de fazer a eliminação do ferro, uma das mais baratas, é por meio da aeração. Na aeração, o ferro em contato com o ar transforma-se em óxido férrico, que elimina essa condição prejudicial à qualidade da água. Nós temos ainda um produto que chamamos de zeólitas. Essas zeólitas são apropriadas para tratamento de águas em condições especiais. Zeólita é um mineral poroso capaz de reter o ferro, reter manganês, amônia, arsênio, inseticidas, mercúrio, cobre e diversos outros contaminantes, e diminui cloraminas que causam cheiro forte de cloro. Hoje, o filtro de zeólita é muito utilizado quando nós temos condições adversas da água. Nós temos ainda, dependendo da característica da água, a eliminação de dureza. A dureza na água é quando ela não forma bolhas de sabão. Então, essa água dura deve ser tratada por meio de abrandamento. O abrandamento para o tratamento de água, remoção de dureza, é a técnica mais conhecida que pode acontecer de duas formas. O abrandamento pode ser por precipitação química ou por troca iônica. Então, nós temos aqui um abrandador. O abrandamento de água realizado mediante resinas de troca iônica. São removidos os íons de cálcio e de magnésio. A resina, depois de certo tempo, satura e deve ser regenerada utilizando uma solução de salmoura. Após esse processo, o equipamento volta a funcionar em novo ciclo de operações sucessivas. Da mesma forma que nós lavamos o nosso leite filtrante, nós lavamos aqui a nossa resina para que ela continue fazendo a operação de remoção de elementos que causam a dureza da água, geralmente cálcio e magnésio.